Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer cálculo de ângulo a partir de um vídeo que pode ser registrado pela sua câmera de celular ou por qualquer outra câmera que garanta uma boa qualidade do movimento que você está analisando. Há algumas aulas atrás, eu disponibilizei a vocês um vídeo no YouTube que mostrava o passo a passo para a gente fazer um cálculo de ângulo utilizando uma planilha do Excel a partir de uma fotografia. Então, vamos supor que você tem um aluno que você deseja analisar a amplitude de movimento e você consegue tirar uma foto no exato momento que ele atinge a máxima amplitude de movimento. Essa planilha serve perfeitamente para esses casos. Mas existem outros casos que a gente precisa filmar para fazer toda uma análise da dinâmica desse movimento, ou seja, ter informações a respeito dos valores angulares para todo o movimento. Então, nesse caso, a saída é utilizar câmeras de vídeo e também o software Kinovia junto com o software Excel, que é o que eu pretendo mostrar para vocês. Então, antes de mais nada, eu gostaria rapidamente de só relembrar qual que é a ideia do cálculo de ângulo bidimensional que a gente vai fazer hoje, porque é um ângulo calculado a partir de uma imagem de filmadora, uma imagem da gravação do seu celular, então é no plano bidimensional, onde a gente vai ter, por exemplo, 3 pontos, no caso aqui eu estou mostrando 3 pontos nos membros superiores dessa jogadora, né? O ponto no punho, um ponto no cotovelo e um ponto no ombro. Então, para cada um desses pontos eu possuo coordenadas conhecidas, com referência em algum sistema de coordenadas, no caso nesse ponto aqui, tudo bem? E aí, para calcular o ângulo desse cotovelo, né, dessa articulação aqui do cotovelo, eu vou precisar basicamente cumprir 3 etapas. A primeira etapa é definir os segmentos com o centro de rotação na origem do sistema de coordenadas. Então, não é uma conta difícil. Eu vou pegar o x do ponto de uma das extremidades do segmento e subtrair pelo x do centro de rotação, que é o x da coordenada do cotovelo, faço a mesma coisa para o y e faço a mesma coisa para o outro segmento. Em seguida, nós vamos fazer o que nós chamamos de cálculo de produto escalar entre esses dois segmentos, que nada mais é do que multiplicar o x pelo x, o y pelo y e somar. E depois a gente vai calcular o comprimento de cada segmento, ou seja, a norma. Né? Quando eu digo norma, eu estou me referindo ao comprimento daquele vetor. Então, o vetor coxa, o vetor perna, ou nesse caso que eu estou mostrando para vocês, o vetor braço e antebraço, se calculado a norma, a gente vai ter uma ideia do tamanho desse segmento. Com esses 3 cálculos que vocês estão vendo, que não é nada muito difícil, basta aplicar a fórmula do cálculo de ângulo, que é o arco cosseno do produto escalar dividido pela multiplicação das normas entre cada um desses segmentos. Então, como que a gente faz isso? Bom, primeiramente a gente precisa fazer um vídeo dessa pessoa. E no caso, eu fiz um vídeo de uma pessoa realizando o agachamento. Então, como que ficou esse vídeo, né? A pessoa fazendo um agachamento e eu tinha a pretensão de analisar o ângulo do joelho ao longo de toda a sequência de movimento. Então, o que a gente consegue ver aqui? Esse agachamento, né? Eu pedi para a pessoa fazer o agachamento na máxima amplitude que ela puder e eu quero ver o ângulo do joelho a cada instante de tempo. Para isso, eu acabei colocando pedi para a pessoa vestir uma calça preta, justa, bem justa, a calça de ginástica, e coloquei um marcador aqui no trocânter maior do fêmur, no epicôndilo lateral do fêmur e no maléolo lateral. Por quê, pessoal? Porque com esses 3 pontos eu consigo definir o segmento coxa e o segmento perna, e são 3 pontos que ficam aí
em locais rígidos que certamente esses marcadores não vão se movimentar. Então é por meio desses 3 pontos que eu vou fazer o cálculo do ângulo. Então, vocês podem fazer aí na casa de vocês. Peguem uma câmera qualquer, coloquem no plano sagital dessa pessoa, né, o mais próximo, a uma altura o mais próximo possível do joelho, que é o centro centro de rotação aí do movimento que você quer analisar, e coloque marcadores que tenham um bom destaque de cor com a vestimenta, que tem que ser justa também. Não pode ser uma vestimenta que se movimente demais, porque senão você terá uma situação que o marcador se movimenta, mas não é por conta do movimento da pessoa em si ou do osso da pessoa, e sim porque a roupa está se movimentando. Então precisa ser uma roupa bem justa ou diretamente sobre a pele. Tudo bem? Feito isso, eu vou abrir esse vídeo no software Kinovia para fazer umas análises lá no Kinovia. Vamos lá? O Kinovia é um software que vocês já viram eu falar por aqui, né? Kinovia, desculpa. Então eu vou abrir aqui o meu software Kinovia e vou abrir esse vídeo que eu coletei aqui para essa aula. Então vou abrir esse vídeo e aí, antes de entrar para os cálculos propriamente ditos, que é a parte um pouquinho mais chata, um pouquinho mais complicada, eu quero mostrar uma ferramenta muito legal do Kinovia e muito didática, e que não dá nenhum trabalho para fazer nenhum tipo de cálculo, que é essa ferramenta aqui de ângulo. Vocês estão vendo? Tem um botãozinho aqui chamado ângulo, que se vocês clicarem nele e depois clicarem na imagem, né, ele às vezes some aqui, mas você clica na imagem e tenta arrastar ele cria um ângulo para você aqui, ó. Então, se você puxar esses pontos para os 3 pontos que você quer, você vai ter o ângulo da articulação propriamente dita. Então, eu vou colocar aqui, ó, cada uma dessas bolinhas em cada um desses marcadores, tudo bem? E vou colocar aqui para vocês. Pode ser, pessoal, que na hora que vocês puxarem, o ângulo de vocês esteja assim, ó, e na verdade o que você quer pegar? Você quer pegar o ângulo da parte de trás do joelho, não é isso? Então, se isso acontecer, basta vocês clicarem com o botão direito em cima do ângulo e depois clicarem aqui em inverter ângulo, tá bom? Então, isso é bastante interessante, que você pode usar em qualquer aula, né? Em qualquer análise dos seus alunos, dos seus pacientes. E se vocês clicarem aqui em desenhar caminho, ele vai clicar com o direito, né, em cima do ângulo e depois desenhar caminho. Você vai dar um play, o próprio software Kinovia vai conseguir acompanhar os movimentos por meio desses 3 pontos, tudo bem? E aí você tem uma informação aqui bastante interessante a respeito aí do ângulo a cada instante de tempo, sem fazer nenhum cálculo muito difícil, né? Se vocês acharem que está muito lento esse movimento, vocês podem aumentar aqui um pouco a velocidade, né, do vídeo, né? Mas essencialmente é isso o que ele faz. Então eu vou deixar aqui para vocês visualizarem até o final desse movimento aqui, tudo bem? Então a gente fez 2 ciclos aqui e eu vou fechar o vídeo até essa parte aqui para a gente pegar só esse trechozinho. E aí eu mostro a vocês, ó, que depois vocês podem dar um play, vocês conseguem ver esse vídeo. E o mais interessante, vocês conseguem salvar esse vídeo para mandar para o seu aluno depois. Então, se você clicar aqui em salvar vídeo ou dados, você pode pedir para ele pintar os dados aqui dos quadros de imagens no vídeo permanentemente, né? E vocês podem clicar em salvar. Tem 2 opções aqui, a AVI, a opção de AVI e MP4. Eu vou salvar em AVI, eu não lembro exatamente. Uma dessas versões não é muito compatível ao meu computador, mas eu vou salvar em AVI aqui. Agachamento e vou salvar. Demora um pouquinho,
mais ele processa esse vídeo. E o que é mais legal é que você consegue depois ver o vídeo, independente do software Knovia, e mandar até mesmo para o seu aluno para falar, olha, você está agachando pouco, você está agachando muito, algum tipo de feedback visual para o seu aluno. Vamos ver como é que ficou o vídeo? Então, ó, aqui na minha pasta tem o vídeo AVI, agachamento, né? Quando você clica, ó, ele abre o vídeo aqui, fazendo o gráfico aqui pintando. E é legal que vocês poderiam até usar outras articulações do corpo, né? Poderíamos ter colocado mais um marcador aqui no tornozelo, né? No calcâneo e na ponta do pé aqui, no quinto metatarso, se vocês terem informação também desse ângulo. Tudo bem? Então, essa é uma função bastante interessante, né? Tem muita gente, por exemplo, que trabalha com o Bike Fit, que tem feito essas análises usando o Knovia e a informação visual do Knovia, né? Mas nesse caso, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que muitas vezes a gente precisa ter essas informações de uma maneira um pouco mais quantitativa, a gente precisa extrair em números essas informações. Não basta simplesmente pegar o vídeo, eu quero ter o ângulo ao longo de toda a sequência de movimento. Como é que a gente faz isso, né? Então eu vou ensinar esse passo a passo, porque nesse caso aqui a gente não tem a informação de ângulo linha a linha, ponto a ponto. A gente precisa de alguma maneira fazer essa conta para obter essas mesmas informações. Eu teria que ver a cada quadro do vídeo e digitar esse valor, o que não tem muito sentido. Então, eu vou fazer essa etapa passo a passo com vocês. Então, eu vou fechar aqui o Knovia e vou abrir novamente o Knovia para mostrar essa nova sequência de etapas aí, tá bom? Então, eu vou abrir novamente o meu vídeo, né, o meu vídeo original, cuidado, não confundam aí o vídeo original, e eu vou fazer de uma maneira semelhante ao que eu fiz no passado, quando a gente queria rastrear marcadores, tudo bem? Então eu vou rastrear basicamente 3 marcadores aqui, o marcador do quadril, o marcador do joelho e o marcador do tornozelo. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em desenhar caminho, então vocês vão ver aqui que vai aparecer um marcador. Coloque bem no centro do marcador, o máximo que vocês puderem. E depois vocês podem até clicar com o botão direito em cima dele, ir em configuração e falar qual é esse marcador, nesse label aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, quadril, para a gente não se confundir. E aqui você pode até ajustar, né, o marcador no corpo da pessoa. Então eu vou aplicar aqui. Eu vou clicar novamente com o botão direito e novamente em desenhar caminho, ele vai me habilitar outro marcador. Eu vou colocar aqui bem no centro, o melhor que eu puder. Vou clicar com o botão direito também e vou em configuração, vou escrever o nome aqui, que é o joelho, certo? Que é o marcador do joelho, vou aplicar. E vou fazer a mesma coisa, botão direito, desenhar caminho, e vou marcar aqui o ponto do tornozelo e vou também escrever, clicar com o botão direito ali em cima e escrever aqui, ó, tornozelo, ok? Tornozelo e vou aplicar. E aí, pessoal, a partir do momento que eu fui em desenhar caminho, é só dar um play aqui que ele vai começar a fazer o rastreamento desses marcadores. Aí é extremamente interessante que a gente faça até o final do vídeo, né? Para a gente ter aí toda a análise do movimento, né? Todas as repetições que o indivíduo fizer. Então, no caso aí, eu pedi para a pessoa fazer 5 repetições, 5 agachamentos. Então, a gente vai fazer os 5 ciclos de agachamento até o final. Então, pessoal, a gente vai observando. É extremamente importante que vocês se atentem aqui aos marcadores, vejam se nenhum marcador se perde no meio do caminho. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma filmagem a uma câmera de 60 Hz, então é mais difícil ela perder porque eu tenho uma quantidade de informações relativamente suficientes para conseguir acompanhar todo o movimento, mas caso vocês façam uma análise numa câmera de celular simples que filme, por exemplo, a 30 Hz,
talvez esse movimento tenha que ser um pouco mais lento para vocês não perderem tanto esses marcadores, de modo que ele fique um rastro muito grande e vocês acabem perdendo aí esses marcadores. Tudo bem? Então aqui ela já fez a terceira repetição, se eu não me engano. Então vamos para mais uma repetição aqui. E aí eu vou pausar a última repetição dela. Tudo bem? E aí, nesse caso, pessoal, a gente não tem medida de ângulo aqui no vídeo, mas a gente tem os marcadores. E o que eu vou fazer? Eu vou exportar esses dados para uma planilha de Excel. Tudo bem? Então, eu vou dar o nome aqui do próprio vídeo, tá? Do próprio arquivo de vídeo, para eu não me confundir lá na frente. Mas é só exportar esses dados para a planilha. Vou salvar, já lá na pasta que eu conheço, e vou abrir o Excel. Abro o Excel em planilha normal e vou abrir aquele arquivo que eu acabei de salvar na minha pasta. Então, no meu caso aqui, está na aula 6, prática. Vou abrir aqui meu arquivo de Excel. O que vocês vão ver aqui? Ó? Vocês vão ver as coordenadas x e y de cada marcador ao longo do tempo. Então, ó, quadril, x e y, vocês vão ver que lá para baixo nós vamos ter o do joelho, né? Olha lá, do joelho e mais para baixo do tornozelo. Para facilitar as contas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as coordenadas x e y do joelho e do tornozelo e vou colar lá em cima para facilitar a nossa visualização, tudo bem? Então, ó, vou apertar o Shift aqui, vou até lá embaixo, tudo bem? Essas são coordenadas de tela, tá bom, pessoal? A gente não fez nenhuma calibração aqui, porque nesse caso, para cálculo de ângulo, não tem necessidade, mas se fizesse uma calibração, daria certo também. Eu vou colocar aqui do lado, tá bom, pessoal? Ó, as coordenadas x e y do joelho. Vou até escrever aqui, ó, joelho, para não me confundir. Ok? Vou mesclar e centralizar para ficar o x e y do joelho. E vou fazer a mesma coisa para o tornozelo, que está lá no final. Né? Deve ser o último aqui. Opa, passei. Deixa eu ir aqui no tornozelo. Aqui, ó, tornozelo. Ok? X e Y do tornozelo também vou copiar até o final. Aperto o Shift aqui, vou copiar até o final. Opa, passou um pouco. Então, vou aqui até o final. Dou um Ctrl C e vou colar lá em cima, ó, aqui do lado, Ctrl V, e vou colocar aqui que é o tornozelo. Tudo bem? E vou mesclar e centralizar para ele ficar centralizadozinho. Tá bom? Bom, pessoal, o que a gente precisa fazer agora? Aquelas 3 etapas. Não são contas complicadas de serem feitas, mas são algumas etapas. Então é preciso bastante atenção para ver a conta que de fato eu estou fazendo em cada uma delas. Então, vamos seguir o nosso roteiro aqui que eu tinha mostrado. Ó. A primeira coisa, a gente precisa definir os segmentos. No caso, a gente tem o segmento coxa e o segmento perna. O centro de rotação é o nosso joelho. Então, eu preciso fazer o x do quadril menos o x do joelho, o y do quadril menos o y do joelho, e depois o x do tornozelo menos o x do joelho, o y do tornozelo menos o y do joelho. O y do tornozelo menos o y do joelho. Então, vamos lá fazer essa conta. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir os segmentos. Ó, segmento coxa. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Segmento coxa, que também vai ter o seu x e o seu y. E o segmento, vou mesclar e centralizar aqui para ficar bonitinho também. E o x e o y do segmento perna. E vou mesclar e centralizar aqui também. Então, pessoal, eu tenho que fazer essa conta
fácil aqui para o x e y de cada um desses segmentos. Então, toda conta no Excel começa com igual. Então, eu vou fazer igual o x do ponto do quadril menos o x do ponto do joelho, que está aqui, ó, que é o nosso eixo de rotação, nosso centro de rotação. E vou fazer a mesma coisa para o y, ó, o y do quadril menos o y do tornozelo, ok? E para que isso se repita até o final do arquivo, vocês já sabem bem, basta vir aqui no cantinho, né? Clicar, segurar e arrastar, porque daí eu não preciso ficar repetindo essa fórmula, ele já vai entender que tem que fazer essa fórmula aí até o final, ok? Então, arrasto aqui para esse, vou arrastar para esse aqui também, né? Vou lá até o final. Opa, passou um pouquinho, passou um pouco, aqui até o final. E vou fazer, pessoal, a mesma coisa para o segmento perna, que agora é o tornozelo menos o joelho. Então, igual o x do tornozelo menos o x do joelho e igual o y do tornozelo menos o y do joelho. Ok? E vou arrastar lá para baixo. Vamos lá. Mais um pouquinho, tá quase chegando no final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. E faço a mesma coisa para o y. Aqui para ele fazer isso para todos os instantes de tempo, tá bom, pessoal? Para a gente não ter que ficar repetindo a fórmula todas as vezes. Maravilha. Então já fizemos aqui a primeira etapa, que é definir o segmento coxa e o segmento perna. Qual que é a próxima etapa? Fazer o cálculo do produto escalar, que é fácil, ó. É pegar o x do segmento A, multiplicar pelo x do segmento B, o y do segmento A multiplicar pelo y do segmento B e somar os dois. Tudo bem? Essas contas, pessoal, vêm todas da álgebra linear. E eu tenho uma aula que está aqui na descrição do vídeo que mostra isso, né? Essa sequência. Então, pessoal, vamos fazer então o que nós chamamos de produto escalar. Então, eu vou colocar aqui, ó, produto escalar. Opa! Vou colocar na linha de baixo, que daí agora não vai ter mais x e y. Vai ser produto escalar, tudo bem? E como eu disse lá, o produto escalar é igual, ó, o x do segmento coxa multiplicado pelo x do segmento perna, mais o y do segmento coxa multiplicado pelo y do segmento perna, tudo bem? E aí vai dar um número grandão mesmo, é normal, porque essas coordenadas estão em coordenadas de tela, em pixels, né? Então, os valores são grandes das coordenadas. Então, vamos lá, né? Eu arrasto também até o final para ele fazer o produto escalar de cada instante de tempo, tudo bem? Agora, pessoal, entra para a terceira etapa, que consiste em calcular o comprimento de cada segmento, ou seja, a norma de cada segmento. Então, a norma nada mais é do que a raiz quadrada das suas coordenadas elevadas ao quadrado e somadas. Então, a gente vai fazer uma norma para o segmento coxa e uma norma para o segmento perna. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, ó, norma segmento coxa, que é o que, pessoal? Vamos lá, é uma conta que não é difícil, que é igual a raiz quadrada de quem? Do x do segmento coxa elevado ao quadrado mais o y do segmento coxa elevado ao quadrado, fecho parênteses, da raiz eu vou ter esse valor aqui. Se essa imagem estivesse calibrada, esse comprimento seria o comprimento do próprio segmento. Mas como a gente está trabalhando com coordenadas de tela, ela representa aí a distância entre
os dois pontos aí, o ponto do quadril e o ponto do joelho, ok? Então, vamos lá, seguir em frente, só para fazer para todos os instantes de tempo, né? Vamos lá até o final. Aí, fez até o final. E aí a gente precisa fazer a mesma coisa que a norma do segmento perna, que também não tem segredo, pessoal. É só aplicar essa fórmula. Raiz quadrada de quem? Do x do segmento perna elevado ao quadrado, mais o y do segmento perna elevado ao quadrado. Fecho parênteses, eu tenho aqui também o valor de norma desse segmento. Vou até o final e também reproduzo isso para todos os instantes de tempo. E agora, pessoal, nós chegamos na nossa última etapa, que é o cálculo do ângulo propriamente dito, tudo bem? Do ângulo propriamente dito. Então, como que a gente faz agora o cálculo do ângulo? Agora é a conta mais simplesinha. Eu vou fazer o arco cosseno, porque esses cálculos têm como base a lei dos cossenos. O arco cosseno do produto escalar dividido pela multiplicação das normas de cada um dos segmentos, tudo bem? Então, é essa conta que a gente vai fazer aqui. Eu vou puxar aqui para vocês verem bem. Eu vou escrever igual a cos, que é o arco cosseno. O Excel já tem essa função aí, tudo bem? Abro parênteses, eu vou pegar o produto escalar dividido pela multiplicação das normas. Então, eu vou ter que abrir um novo parênteses aqui para fazer a norma do segmento coxa multiplicado pela norma do segmento perna e fecho o parênteses dessa parte de baixo do denominador da equação e fecho o parênteses do arco cosseno. Se eu apertar Enter agora, pessoal, vocês vão ter o ângulo em radianos, o que dificulta um pouco a nossa análise porque nós estamos mais acostumados com a unidade de medida em graus. Então, para transformar radianos em graus, eu vou multiplicar por 180 e dividir por π, que é 3,14, ok? Então, feito isso, eu vou ter o ângulo de 174 graus nesse instante de tempo. Vou puxar até o final aqui. Olha que coisa maravilhosa, eu vou ter o ângulo do joelho a cada instante de tempo. Se vocês quiserem fazer um gráfico disso, é só selecionar aqui todos os valores, vocês podem ir aqui em inserir, né? Tem os gráficos aqui, tem a opção de gráfico de linhas 2D, vocês podem clicar nessa linha aqui e vocês vão ter aqui, ó, os valores de ângulo, né? A cada instante de tempo vocês conseguem aí ver o quão reprodutível é o movimento da pessoa. No caso aqui o eixo X está em cada linha. Se vocês quiserem colocar isso em função do tempo, basta clicar com o botão direito em cima do gráfico, vocês vão clicar em selecionar dados e aqui, ó, o eixo horizontal, vocês podem clicar em editar e vocês vão aqui, ó, no eixo do tempo, ó, que esse aqui é o tempo, correto? O tempo em segundos do movimento. Então, vocês podem selecionar todo o tempo, porque é estranho ficar a série... Opa, passei. Ficar a série temporal do ângulo com base no número de linhas, né? Então, vocês dão OK aqui, dão um novo OK, vocês vão ver o gráfico de vocês aí, aqui, ó, em função do tempo, tudo bem? Aí é importante colocar aqui o eixo Y, o título, que é o ângulo em graus, mas vocês têm todas as informações que vocês precisam. Professor, vou fazer uma nova análise, preciso fazer todas essas contas novamente, né? Eu vou só sumir com esse gráfico aqui. Não precisa fazer todas essas contas novamente, pessoal. É só vocês mudarem os valores de x e y
do primeiro ponto, x e y do eixo de rotação e x e y do terceiro ponto, que automaticamente, com as equações montadas, ele vai fazer aqui, ó, toda a sequência de cálculos e vai obter a informação que vocês precisam a cada instante de tempo. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima, espero que vocês tenham gostado.